Hoje é o dia que eu vou arrebentar o SSH. Será que eu posso acessar aquele servidor lá usando o SSH, velho? Cara, será que eu posso hackear o servidor? Hoje é o dia que o SSH tá na mira. Uma única porta aberta pode revelar muito mais do que parece. Hoje eu vou mostrar para você características do SSH, como identificar esse serviço e o porquê desse serviço ser tanto atacado na internet. Vou mostrar para vocês algumas metodologias de ataque e você vai ver como que é fácil atacar servidores na internet. Fala galera, tudo bem? Eu me chamo PH e vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal Escola Hacker. Seja bem-vindo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curta, comente, compartilha, clica no sininho também. Se você gosta de hacking, tem muitos vídeos por aqui sobre hacking, muitos ensinamentos, muitas coisas. E hoje, especificadamente, eu quero falar do SSH. Vou mostrar quem é esse cara, como algumas metodologias de ataque funcionam. Mas antes disso, já se inscreveu? Clique em curtir, já compartilha esse vídeo aqui para aquele brother seu que gosta de hacking com sabedoria e com prudência. Tamo junto. Primeiro, quem que é o SSH, né? Uma dica é sempre utilizar o comando main, né? Main SSH. Deixa eu aumentar um pouquinho o terminal para vocês aí. Pronto, né? Main SSH. O manual do SSH tá aí, ó. Para quem não conhece, SSH é Remote Login Client. É um cliente, um aplicativo que pode ser tanto quanto para Linux, como tanto quanto para Windows, em que eu posso acessar remotamente uma máquina destino. É muito utilizado por administradores de rede para acessar a máquina, fazer configurações, testar comandos, fazer instalações, configurações de rede, instalações de configuração, enfim, o que você quiser, o que é possível fazer no terminal, você pode fazer remotamente utilizando o SSH. E para acessar o SSH remotamente, você precisa de portas abertas, você precisa de usuário, você precisa de senha, para que você possa fazer autenticação em uma máquina remota. E é aí onde entra o problema. Eu tenho muitos servidores na internet que infelizmente eles são atacados o tempo todo. E é muito comum a gente ver a galera atacando esse serviço. E como é que vai funcionar o nosso laboratório de testes nesse vídeo? Eu tenho aqui um aplicativo para o Ubuntu chamado Multipass, onde a gente pode criar algumas máquinas virtuais, especialmente de Linux, e as mais atualizadas do Ubuntu, que é o sistema operacional Linux muito utilizado ultimamente. E no âmbito de uma máquina virtual, ela pode ter endereçamento externo e eu posso ativar, ou seja, tentar acessar essa máquina com o serviço de SSH ativado. Por que eu fiz isso? Porque eu quero falar um pouquinho sobre as máquinas atualizadas, sobre o SSH. E por que eu fiz isso? Porque eu quero falar um pouquinho sobre o Multipass e ele me permite eu instalar as últimas versões do Ubuntu e também verificar o tipo de criptografia, que vai ser uma análise que eu vou explicar para vocês mais tarde também nesse vídeo, tá? E eu precisava de um SSH atualizado para que eu pudesse fazer os testes com vocês. Então eu tenho aqui o meu sistema operacional, tá vendo aí com vocês, está aqui no Multipass. Eu tenho uma máquina aqui, ó, uma máquina virtual com Ubuntu Core 26, então é a última versão do Ubuntu. Eu tenho o endereço IP aqui, ó, click to copy 10.45.145.221.226, então eu tenho a vítima e ela tem o SSH liberado, tá? Então vou acessar e vou fazer alguns testes no SSH. Então a máquina está pronta. Vale lembrar que eu vou atacar uma máquina Linux, porque é esse que é o objetivo do vídeo de hoje. A maioria dos SSHs espalhados na internet usam Linux e eu vou fazer um teste nesse cara por conta disso. Então eu já tenho o IP desse cara, mas se eu não tiver o IP desse cara, eu posso fazer um escaneamento na internet e posso acabar encontrando também, desde que a gente possa entender endereçamentos, controle e alguns serviços de escaneamento, ou seja, a fase de reconhecimento em um pentest. A fase de reconhecimento é onde eu vou tentar identificar e reconhecer propriamente o meu alvo. Pode ser de várias formas. Eu posso escanear uma rede inteira, como também um alvo específico. E para simplificar aqui meu vídeo, eu já tenho um alvo específico e deixei ele pronto pra gente. Eu vou utilizar uma das maiores ferramentas de reconhecimento que tem no mercado, que é o nosso querido Nmap, ok? Eu vou usar o comando Nmap. Eu já sei que o SSH usa por padrão a porta 22. Eu posso fazer um escaneamento de porta e descobrir qual é a porta que aquele SSH está utilizando naquele momento. Mas de novo, eu vou simplificar aqui também, porque o meu objetivo aqui é tentar atacar ao máximo possível essa máquina. Eu já sei que ela está usando a porta 22, essa sintaxe Nmap, -P 22, que é a porta SSH padrão.
eu vou colocar o IP do nosso cara, 10.145.221, opa, .226, e para ficar um reconhecimento legal, eu só preciso fazer isso, tá? Ou eu utilizo o seguinte, eu coloco o tracinho SV, ou seja, escaneia para mim e me traz um verbose, ou seja, os detalhes, os maiores detalhes possíveis dessa máquina e a respeito dessa porta. Vamos dar um enter lá para a gente verificar aqui. Olha que legal, eu já sei que tem a porta 22 lá, eu já sei que tem um serviço SSH lá, show de bola, e ele usa o SSH 10.2p1. Eu vou falar um pouquinho sobre essa versão aqui. É o Ubuntu 3.2, Ubuntu Linux. Então já tenho o reconhecimento da minha vítima, ou seja, do meu alvo ali. Mas eu vou melhorar um pouquinho esse escaneamento. Presta atenção, vou limpar a tela aqui. Pega a visão aqui. Eu vou usar o mesmo comando Nmap, vou apertar para cima aqui, vai ficar legal. Tá. Ao invés de utilizar SV, eu vou utilizar barra script. Por quê? Porque o Nmap ele tem um script específico para tratar escaneamentos e tentar identificar o maior número de possibilidades de algoritmo de criptografia que tem o SSH. Ou outro serviço, no meu caso aqui, é do SSH. E o script é o SSH, olha só que legal, SSH2, o nome dele é -enum, SSH2-enum-algos. E finalmente o meu IP, ou seja, o IP da vítima que eu quero treinar, que eu quero testar. Então Nmap, -p22, script, eu quero usar o script do Nmap. Qual script que é? SSH2, enumeração de algoritmos, eu coloco o IP da vítima. Aí é um ponto que eu quero aqui estudar junto com vocês. Por que que eu escolhi, tá aqui ó, por que que eu escolhi o multipass para estrelamento e também por que que eu escolhi a última versão do Ubuntu. A maioria dos sistemas operacionais Ubuntu hoje e dos Linux da vida, os mais recentes, estão tratando o SSH com a criptografia nova. Proteção contra criptografia quântica. Que é isso? Eles estão tratando com novos algoritmos que protegem não só contra ataques de computadores naturais, mas já estão prevendo o futuro contra ataques de criptografia quântica, ou seja, de computadores com extremo poder de processamento. Esse aqui já me fala um pouquinho, Hex Algorithms. Esse cara aqui já me diz respeito, é o ML Ken. Já está me dizendo aqui que esse cara é um cara novo, que é uma criptografia nova. Antes da gente fazer o ataque propriamente dito, vamos observar como é que é esse algoritmo para a gente estudar um pouquinho. Eu tenho um vídeo aqui da Red Hat, do canal do Red Hat, aonde ele explica o que é o PQC, Post Quantum Cryptography. É só um minutinho, ele é muito importante porque ele vai detalhar os tipos de criptografia que estão sendo utilizados hoje no SSH. Vamos lá, vamos ouvir. Hi, I'm Amy Ralph. This is PQC in 60 seconds. Here we go. PQC stands for Post-Quantum Cryptography. The way that we protect data now through encryption, those are cryptographic algorithms. With current computers and the current way that we encrypt that data, if we took that everyday computer and tried to break that encrypted data down, it would take 300 million years to break that algorithm. When quantum computers become mainstream, that time gets reduced from 300 million years down to 10 minutes or even as fast as 10 seconds. So that means everything that we've encrypted, even with the strongest algorithms we've got now, that means it becomes insecure now. So post-quantum cryptography is a way that we provide stronger encryption types that protect your data against these quantum computers and these quantum attacks. And we're done. Eu vou explicar para você o que aconteceu. Computadores quânticos têm um poder de processamento gigantesco. As criptografias atuais usam bases matemáticas, que utilizam zeros e uns comuns diretos. Porém, nós precisávamos pensar em uma maneira de não utilizar uma matemática direta, simplificada, onde tem números exatos. E, obviamente, que eu posso tentar adivinhar esse tipo de números, porque a computação quântica ela é absurdamente alta, o nível de processamento. E coisas que poderiam durar anos e anos e anos, hoje pode se tornar com a criptografia quântica em 10 segundos a quebra de algoritmos desse tipo, utilizando soluções matemáticas. E sim, o Ubuntu 2604 já ativou, já através do NUST, que foi a base de algoritmos que foram feitos. Olha que é o cara aqui, ó, ML Ken.
que é justamente o algoritmo novo MLCAN que está na nossa vítima. Então eu posso falar para vocês que nós vamos tentar quebrar algoritmos que utilizam criptografia quântica hoje. Oh, ficou interessante a parada, hein? Ficou interessante. Então eu já sei que aqui Encapsulation Mechanisms, que é o QAM, utiliza aí uma fórmula diferente de tratar os dados. Eu vou explicar para vocês rapidamente que tipos de algoritmos são esses e por que eles conseguem aí até driblar a computação quântica. Sim, esses algoritmos aqui, MLCAN, conseguem fazer com que computadores quânticos não quebrem o algoritmo ou a criptografia. Como que isso acontece? Eu vou explicar para você. Como eu estava falando, na criptografia normal, a gente utiliza base matemática. A base matemática, por exemplo, o RSA, utiliza números primos gigantescos. Mas a gente sabe que a computação quântica ela pode quebrar rapidamente esses números gigantescos, porque o poder de processamento dela é muito alto. Então ela pode testar números gigantescos bem mais fácil do que computadores normais de hoje. E aí onde entra esse algoritmo. Esse algoritmo, ao invés de utilizar números exatos, utilizam variações de zeros e uns em uma matriz tridimensional. Ao invés de eu ter exatamente zeros e uns para calcular um vasto número de possibilidades, eu vou ter agora ou 0 ou 1, ou a dinâmica entre zeros e uns. É uma matriz tridimensional, onde para cada ponto eu tenho variações de 0 e 1. E nós estamos tratando aqui que o SSH novo já tem esse tipo de processamento. Mas e aí? Será que a gente pode quebrar ou não? Então vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Tá? Eu já tenho o IP do nosso cara, destino, ele está lá. Eu já sei que ele tem um SSH. A porta 22 está lá, eu tenho um serviço. A criptografia está lá. Ela é muito forte, ela é eficiente. Número 1, você não vai quebrar. Você vai fazer teste de força bruta. É a maneira mais rápida e eficiente para você atacar os servidores e conseguir o usuário e a senha. E claro, conseguir o acesso ao servidor. Eu preparei um laboratório aqui para vocês do seguinte, olha só. Eu tenho aqui um arquivo com os usuários. Eu tenho aqui um arquivo com senha. Vou dar cat aqui, usuários da vida. Usuários da vida, olha só. Eu tenho aqui alguns usuários da minha word list. Para quem não sabe, o que é word list? É uma lista onde eu tenho de palavras, uma lista de palavras, onde eu posso usar essa lista para uma infinidade de observações, uma infinidade de coisas, né? E para fazer os testes de hoje, para ver e conseguir invadir o sistema, eu preparei uma lista de usuários, possíveis usuários, e também preparei uma lista das possíveis senhas que esse servidor tem. A gente viu que nós estamos tratando de criptografia quântica, né, gente? Então, eu tenho que usar força bruta para tentar adivinhar essas paradas, né? Eu lembro que todos os meus servidores, o tempo todo, os caras estão tentando adivinhar o meu usuário e a minha senha do meu servidor. É incrível. Então eu estou falando de coisas reais aqui, ataque real. Cuidado no que você vai fazer com esses comandos que eu vou mostrar para você, tá? E as ferramentas que eu vou utilizar, primeira, Hydra. Cara, Hydra é muito utilizado. Muito, mas muito utilizado. Na verdade, é uma das ferramentas mais comuns para ataques de força bruta em servidores. Tá? Como é que funciona a sintaxe? Primeiro, tracinho L, né, onde eu especifico quais são a minha lista de usuários, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Traço P, a minha lista de senhas, onde eu tenho ali o arquivo word list de senhas e o endereço do nosso cara e depois espacinho SSH, que é o serviço que está sendo utilizado. Eu vou dar um enter aqui, ele vai testar várias e várias combinações para mim e vai trazer para mim a combinação que deu certo. Olha que interessante. E foi rápido, hein? Eu usei o comando Hydra, que eu mostrei para vocês, ele já identificou, já usou-se, e foi muito rápido, hein? Já testou todas as combinações que eu tinha. Claro que eu tinha que simplificar ali a quantidade. Eu deixei só 4 usuários e 4 senhas para ser rápido o teste. Mas ele pode ser bem mais demorado, né? Ele viu que tem um SSH lá e ele descobriu que o meu SSH lá, ó, tem a porta 22. Eu tenho o host, tá aqui meu host, e o login é Ubuntu e a senha é lab@2026. Eu vou verificar com vocês se está certo, né? Eu tenho ali. Vamos verificar lá no multipass como é que tá? Eu vou dar um restart nele aqui. Show de bola. Vou verificar de novo. Agora sim, ele está ativa. Agora vamos tentar de novo. Vamos lá. Pronto. Agora ele mostrou para mim.
Então eu vou colocar a senha que ele descobriu que tá aqui, ó, lab@2026. Olha aqui lá, pronto. Eu já estou na minha imagem lá no meu servidor. Eu tô lá, estou conectado lá. Vocês perceberam o quanto que é fácil, o EMI na verdade, pronto. O quanto que é fácil a gente invadir um servidor na internet. Olha isso, olha isso. Desde que eu tenho um word list excelente, uma word list boa, né? Eu vou dar um exit aqui, vou sair aqui, voltei para minha pastinha do meu laboratório e não tem só Hydra, eu tenho também o Anycrack. Anycrack é outra ferramenta específica. Olha, todas as ferramentas que estão aqui, tá? Eu vou listar aqui no comentário, tá? No comentário, na descrição do vídeo, todas as ferramentas. No Kali tem. Eu instalei essas ferramentas aqui diretamente via apt nesse Ubuntu. Esse Ubuntu que eu coloquei tá zerado aqui para fazer os testes, tá? Anycrack, vou colocar também, vou colocar -U e vou especificar a minha lista, ou seja, da minha word list de usuários, -P senhas, é bem parecido, né, com o nosso querido Hydra, né? Mas o Anycrack eu gosto dele mais porque ele tem várias possibilidades a mais, além do, obviamente, do nosso de um ataque de força bruta direto, né? Se vocês quiserem eu faço um vídeo só sobre o Anycrack e outras ferramentas que tem aqui, né? Eu vou colocar o IP novamente e vou colocar a porta 22 novamente, né? Tá, ficou ruim pra vocês verem aí, né? A minha facecam tá aí na frente. Deixa eu tirar um pouquinho a facecam aqui. Pronto, né? Agora eu vou dar um enter aí, ó. Ele vai fazer um teste lá de novo na minha maquininha lá. E vai ver, né? Se ela realmente tem esse usuário e essa senha. Pronto! Demorou um pouquinho, mas ele já conseguiu pra mim, olha só. Eu descobri as credenciais desse endereço IP aqui, tá? Porta 22. E o usuário é Ubuntu e a senha lab@2026. Olha só. Sim, nós conseguimos novamente com esse comando simples hackear um sistema que usa SSH com senhas fracas, né? Eita. PH tem mais. A gente pode utilizar, por exemplo, o próprio Nmap, como outro com a ferramenta auxiliar para nos ajudar, por exemplo, né? A próximo cara que eu vou utilizar com vocês aqui, primeiro eu vou colocar o nosso querido Nmap aqui, que ele vai me ajudar agora. Eu vou colocar qual é a porta que eu quero que ele ative. Vou colocar também um script, só que não é aquele script lá, é outro cara, que é o ssh-brute-.nse, que é o script para ativar detecção se permite o serviço SH, força bruta nele, tá? E eu vou tratar também alguns argumentos. Deixa eu tirar minha facecam aqui para melhorar para vocês. Pronto, 21.226, prontinho. Olha só, olha que legal. Cara, tu vai escanear para mim, e tu vai usar os meus arquivos. Eu até coloquei ele errado ali, né? Não é users, é usuários.txt aqui, ó. Usuários.txt, pronto. Entenderam? Eu posso utilizar o próprio Nmap para me ajudar, tá? Ele tem um script de força bruta, ele também pode ter argumentos e ele pode me ajudar contra utilizando o Nmap com outras ferramentas como também o Boot Spray. Mas por enquanto vou ficar só no Nmap. Olha lá, vou dar um enter aqui. Ah, já achei o erro aqui. Script args, pronto, agora sim, show de bola, pronto. Olha que legal. Eu acho legal do Nmap é porque ele vai testando pra mim. Deixa eu voltar aqui pra você. Pronto. Ele vai testando pra mim todas aquelas senhazinhas lá, ó. Usuário e senha, rota, usuário. Ele vai testando pra mim, ó. Tudo, ó. Tudo ele vai testando pra mim. E é legal porque eu mostro pra vocês o que tinha o meu... Eu já mostrei, né? O usuário.txt e o save.txt. Ele vai testando, ó. E finalmente ele chega às seguintes credenciais. Ó. Cara, eu consegui, ó. Com SSH Brute, o script do Nmap. Eu tenho aqui Ubuntu Lab 2026 Valid Credentials, ou seja, eu consegui invadir novamente o servidor porque eu adivinhei o usuário e a senha. Então eu posso usar o próprio Nmap simples e direto para acessar os servidores. E eu vou mostrar mais uma ferramenta, Eu vou usar o Nmap para me ajudar nessa ferramenta aqui, ó. O -P22, de novo, -P22. Tem como eu exportar o scanner do Nmap e usar em outras ferramentas. Esse é um extra que eu vou passar para vocês, mais extras que eu vou passar para vocês, né? O IP do nosso carinha. Eu vou
faz um output para mim e coloca esse output em scan ssh.txt. Então o Nmap ele vai escanear para mim, vai detectar que a porta 22 está lá, e eu vou usar esse escaneamento do Nmap para uma ferramenta chamada Boot Spray. Que ferramenta é essa? Deixa eu mostrar para vocês aqui a Boot Spray, olha aí, ó. Python Boot Forestall. Cara, que ferramenta excelente. Ela utiliza saídas de relatório Nmap, que é o que eu pedi agora, JSON ou XML. Então eu posso gerar esses arquivos, salvar e utilizar depois no meu scanner. Tá, e como é que o Boot Spray funciona? Muito simples. Boot Spray, ok? Eu coloco o tracinho F, eu especifico o arquivo de saída que eu exportei do Nmap, no meu caso aqui scan.txt, você pode escolher qualquer um, por exemplo. Deixa eu tirar minha facecam para vocês verem. Traço U maiúsculo, eu escolho a minha word list de usuários. Traço P maiúsculo, a minha word list de senhas. Eu vou dar um enter aqui, pronto. Ele mostra essa telinha aí. Eu já posso voltar com a minha facecam aqui com vocês, pronto. Ele vai fazer o ataque de força bruta, mas ele vai testar um por um de todos aqueles, vai mostrar para mim já. Pronto, já terminou. Eu posso acompanhar aqui com vocês, ó. Primeiro ele testou nesse host, obviamente, que é a nossa vítima, tá? Usuário rota, e a senha, ele foi trocando as senhas, ó. Tá, ok. Aí ele pega um usuário, testa todas as senhas, pega outro usuário, testa todas as senhas, pega outro usuário, testa todas as senhas. E finalmente ele consegue aqui, ó. Olha só, ó, a count found, ó. Finalmente saiu aqui a count found. Antes era a count check e agora é a count found. Eu achei a conta. O host, nossa maquininha, o usuário é Ubuntu e a senha lab@2026. Então, galera, eu pude mostrar para vocês aqui várias ferramentas que a gente pode utilizar para testar, fazer um pen test em um ambiente com SSH, que é o Serviço de Acesso Remoto. E como bônus, eu quero deixar para vocês alguma ferramenta para você criar suas próprias word lists de acordo com sites e etc, né? Isso é uma ferramenta chamada Cell, tá? Por exemplo, vou colocar main aqui, ó. Custom Word List Generation, tem uma ferramenta para você gerar suas próprias word lists. Vocês viram aqui que no ambiente de teste, né, eu fiz de propósito algumas palavras e deixei ali de propósito o usuário assim é correto, né? E é muito simples a gente gerar também as nossas próprias word lists. Eu vou utilizar o comando cells e, por exemplo, eu vou colocar o site que eu quero. Vou colocar aqui insec.com.br, o nosso site, olha que legal. Insec. Ou pode ser também Escola Hacker, né? Escola Hacker W lista, por exemplo. Ele vai nesse site, vai analisar todas as palavras que esse site tem e vai trazer para mim, e vai exportar o arquivo e vai trazer para mim possíveis palavras que eu posso testar na minha word list. Olha só que legal. Então ele criou ali praticamente para mim a minha própria word list. Olha só, acessou o site e analisou para mim e me trouxe as palavras que mais podem, vamos dizer assim, servir de word list. Você pode usar isso em qualquer site que você quiser. Deixa eu colocar aqui head, vou mostrar o início para vocês. Tá aí, ó. Para o curso instrutor que cursos hack, você, Henrique, Paulo, ele vai misturando não, vai trazendo para mim palavras que aquele site tem. Aí eu posso criar minhas listas automaticamente, exportando de determinados sites, né? Ele tem uma opçãozinha também de você utilizar, por exemplo, olha só, você pode utilizar o próprio site também. Eu vou colocar aqui insec.com.br, por exemplo, e eu posso pedir para ele trazer para mim os e-mails, né? Os e-mails que o site possa ter. Então ele vai analisar esse site para mim e vai trazer para mim os e-mails que esse site tem. E ele me trouxe aqui também o e-mail, o nosso e-mail, que está no Escola Hacker, que está no Insec também, para você entrar em contato conosco. Olha que legal. Então a gente sabe, obviamente, que e-mails também são passivos de serem usados como usuário em plataformas de autenticação usuário e senha. Galera, então é isso, a gente termina o vídeo por aqui, eu espero que você tenha gostado. A gente aprendeu um pouquinho como que os hackers maliciosos na internet fazem ataques ao serviço SSH. Mostrei alguns exemplos de criptografia, mostrei para vocês algumas metodologias de ataque que são acesso direto. Lembrando que não são todas as ferramentas que você vai poder fazer ataque de força bruta. Por quê?
porque nós temos algoritmos novos na atualidade. E é isso, muito obrigado por você ter assistido por aqui. Eu estava um pouquinho distante de fazer vídeo aqui no canal, mas se você gostou, curta, comenta, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, quer que eu fale um pouquinho sobre essas outras ferramentas, sobre esses assuntos, enfim, fala aqui um pouquinho, fala comigo que eu vou olhar todos os comentários. Tamo junto? Valeu, até o próximo vídeo. Fui!